Olá, graça e paz. Gente, eu queria hoje trazer uma palavra para que ela vá como uma flecha no seu coração, assim como ela veio no meu. Ela está no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 16. É aquele contexto onde o povo ele havia errado, onde havia feito um bezerro de ouro para adorar, e Deus ele fica irado, né? Então ele fala a Moisés que ele não vai acompanhar mais o povo no trajeto. A promessa está de pé, eles vão entrar na terra prometida, a presença de Deus não vai se ausentar, porém ele não vai com eles, mas ele vai mandar um anjo para acompanhá-los. Em determinados momentos na vida da gente vai acontecer isso. Deus ele não muda quem ele é, até porque não se tratava de uma promessa feita apenas para Moisés. Foi uma promessa que Deus havia feito para Abraão, né? Então, ele vai se manter fiel até o fim no que ele prometeu. Mas às vezes, nosso comportamento, né, o nosso coração endurecido acaba afastando a presença de Deus do processo de ida, do processo de conquista, das bênçãos chegarem, né? Porque se Deus ele nos promete algo, ele vai nos entregar, mas não necessariamente ele vai estar presencialmente no processo. Não vai deixar de intervir, de guardar, de proteger, de zelar. Mas a presença dele é diferente. É tão diferente que Moisés ele entendeu isso. Acredito que Moisés pensou, bem, eu consegui chegar até aqui com esse povo por causa da presença de Deus que estava comigo, mas se Deus for embora, eu não vou conseguir continuar esse trajeto. Né? E Deus ele é transparente com Moisés. Ele explica a Moisés o porquê que ele não vai. Ele diz: o povo é teimoso, né? O povo basicamente o povo tem um coração endurecido. Se eu for com o povo, eu vou querer destruir. E aí Moisés tem aquele diálogo com Deus, e aí Moisés fala para ele: não, Deus, eu preciso que o Senhor venha. Só que Deus, ele é claro, ele é transparente com Moisés. Eu não vou voltar atrás no que eu prometi, mas não vou, porque eu sou mais fiel a mim, a minha identidade. Então, no versículo 15, vou voltar aqui até esse versículo, Moisés responde: se não fores com o teu povo, não nos faça sair desse lugar. Né? Todo mundo conhece aí essa palavra, mas eu quero que vocês tenham atenção ao versículo 16, que diz assim: como é que os outros povos poderão saber que estás contente com teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Moisés, ele conseguiu com Deus algo para além do que a gente às vezes consegue compreender. Moisés, ele não conseguiu apenas ser um amigo de Deus, falar com Deus face a face, mas Moisés conseguiu entender a identidade de Deus. Moisés conseguiu compreender que o que dava identidade ao povo de Deus era o Deus dele. Né? É algo muito profundo isso, eu quero que vocês tenham atenção. Quando ele diz: a tua presença que mostrará que somos diferentes, é assim: todo mundo é ser humano, né? Todo mundo é criatura de Deus. Todos os povos funcionam, todos os povos têm cultura, todos os povos têm princípios, valores. Mas o que torna o seu povo diferente é a sua presença. E quando a sua presença não vai, então nos tornaremos como outros povos da terra. Não conseguiremos guardar a essência de Deus. Né? E embora Deus tivesse prometido um anjo, mas Moisés falou: não é suficiente. Nós precisamos da tua presença. A tua presença é o que nos dá identidade. Foi isso que Moisés disse a Deus. E isso é algo, gente, isso é algo forte, sabe? Às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quero contar isso pra vocês. Às vezes a gente se coloca em cada situação, né, que a gente vai para muito longe da vontade de Deus. Mas ir para longe da vontade de Deus é o segundo passo, porque eu só vou para longe da vontade de Deus quando eu me torno alguém diferente da identidade de Deus. Quando eu abro mão do que me foi dado por herança, que é a imagem e semelhança de Cristo. Meu Deus, eu vejo tantas pessoas assim empolgadas com as bênçãos, as maravilhas que o Senhor pode proporcionar, mas não há nada mais precioso do que você ter a presença de Deus, porque é o que te dá identidade. É o que te dá identidade na fartura, é o que te dá identidade na escassez, é o que te dá identidade no momento bom, é o que te dá identidade no momento ruim. Você não vai ser moldado pelas circunstâncias, você vai ser moldado pela identidade conferida a você, pela presença de Deus. Moisés, ele entendeu isso. Ele iria ficar no deserto com a presença de Deus, do que ir para um momento bom, para um momento de fartura, para um momento de cumprimento de promessa, de bênçãos, sem a presença de Deus. Porque não adianta você acessar o cumprimento da palavra, as bênçãos que Deus prometeu, sem o Deus que te prometeu, sem a identidade para entrar nesse lugar. Porque senão, eles iriam corromper aquilo que Deus havia confiado a eles. Eles iriam corromper a terra prometida que Deus tinha guardado com tanto carinho para o seu povo.
Porque não se trata de entrar no lugar do cumprimento da palavra, de acessar esse lugar, mas de como você vai entrar nesse lugar, qual é a identidade que você vai entrar nesse lugar. Foi isso que Moisés entendeu e se apegou. Deus, não adianta se o nosso povo aqui no deserto, com a tua presença, conseguiu, porque eu me afastei um pouquinho, criar um bezerro de ouro para adorar, se relacionar com outros povos, ainda que tivessem sido destruídos, para não fazer isso. Se deixaram levar pela embriaguez, pela imoralidade sexual, foram seduzidos por isso, pela idolatria aos outros deuses. Se com a sua presença, com a sua arca da aliança, com a sua tenda sagrada e com o seu líder, que falava face a face contigo, o seu povo conseguiu fazer isso porque eu me ausentei por um instante, então o que vai adiantar a gente acessar o lugar da promessa se a tua presença não estiver conosco? Só vai sair do Egito, mas vai criar um novo Egito. Um território onde iria acontecer idolatria, onde iria acontecer imoralidade sexual, onde iria acontecer adultério, onde iria acontecer mortes, onde a natureza humana estaria sendo proeminente. Não era mais a natureza divina, né? Não era a identidade de Deus. É como se Moisés estivesse dizendo a Deus: o Senhor não indo conosco, as pedras dos 10 mandamentos vão entrar, a lei vai entrar. Mas o cumprimento da lei, que tem que ser com a transformação do coração, com o quebrantamento do coração, para que eu ganhe consciência de que eu preciso ser para obedecer, não adianta. Vai ficar lá de enfeite, porque as pessoas não vão cumprir. Porque a presença de Deus, ela não traz só identidade para nós, mas ela também traz limite. Ela traz proteção, traz livramento, traz bênçãos, traz tudo o que há de mais maravilhoso, mas ela traz também limite, que é o que a gente precisa. A nossa carne precisa de limite, precisa de temor. E se a presença de Deus não entrasse na terra prometida, não iria entrar o temor e o tremor no coração. Eles não iriam entender quem Deus era para temer e tremer o que Deus poderia fazer. Eles não iriam entender o que ia significar entrar no tempo e no lugar da promessa sem o dono da promessa. Mas Moisés entendeu. Então, assim, era para essa mensagem ter ficado uma mensagem curta, pequena, mas eu espero de verdade que você consiga entender o que essa palavra pode trazer de significado à luz da verdade. Sabe? Que a gente possa olhar para Moisés e querer acessar esse lugar de intimidade com o Senhor. Porque à medida que a gente se relaciona e a gente se torna íntimo e a gente entende a natureza divina, a identidade de Deus, então a gente percebe que não dá para ficar sem a presença dele. É morrer em vida estar sem a presença de Deus. E é o pior tipo de morte, né? É o pior tipo de morte que o ser humano pode experimentar. Morrer enquanto estar vivo. Então que a gente possa fazer igual Moisés. Não adianta acessar nada, por mais que o meu corpo precise desse descanso, por mais que os meus olhos desejem esse lugar, por mais que o meu coração, os meus sonhos anseiem ser realizados, sem a presença de Deus não vai adiantar, né? É como se eu estivesse levando, se a gente puder lembrar lá de Gênesis, né? Era o caos e Deus ele vem e instaura a ordem. Era a escuridão, Deus vem e instaura a luz. Então, é como se o nosso caos interno fosse para o lugar e contaminasse tudo aquilo que Deus preparou e zelou com tanto carinho para nos entregar. Não adianta acessar esse lugar sem a presença. É insano. É insanidade querer fazer isso. Tá? Eu espero que a gente tenha essa compreensão que Moisés teve. Não pensem vocês que ele estava falando apenas sobre proteção e sobre bênçãos, não. Ele estava falando da identidade do povo. E ele deixa isso muito bem claro. A sua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Porque a nossa carne, ela é igual em todo lugar, em todos os povos, em todas as culturas. Mas a presença de Deus é que nos torna diferentes, tá bom? Eu espero que esse vídeo possa fazer sentido e como uma flecha no seu coração, te apontando o destino que Deus deseja te entregar. Um beijo e até o próximo vídeo.